Montecast, Montecast. Montecast, Montecast. Olá, minha gente, tudo bem? Aqui com você, Bispo Enéas Francisco. Eu sou o pastor da Cogic Monte Calvário, aqui em São Paulo, em São Mateus, zona leste da capital paulista. E eu tenho o privilégio hoje de estar fazendo um teste valendo aqui no podcast da nossa igreja. A gente tem algumas coisas muito importantes e relevantes que a gente vai compartilhar com o público da igreja, com os membros e com as pessoas que querem entender um pouco mais tanto de evangelho, vida cristã e daquilo que a gente como igreja tem a oferecer. E hoje, uma vez que a gente veio para um teste, estamos juntos, eu estou batendo um papo com ninguém menos do que a minha própria esposa, a missionária Wândia, a quem eu dou as boas-vindas nessa tarde. Missionária Wândia é casada com Enéas Francisco, que sou eu. Estamos juntos há 26 anos no matrimônio e a gente tem trabalhado bastante com afinco para cuidar de casais e famílias na igreja onde nós pastoreamos juntos. E a gente tem visto assim uma demanda muito alta da necessidade, né, de cuidado, de passar tempo juntos e de instruir maridos e esposas em como serem melhores um para o outro. E antes da gente falar disso, a gente tem um projeto chamado Connect Family, e esse projeto tem como interesse principal reunir famílias, maridos, esposas e filhos para receberem ministração juntos ao mesmo tempo e às vezes em locais separados, uma vez ao mês. E a gente amanhã vai ter mais um desse aqui na nossa igreja. Mas hoje, como a gente está aproveitando essa primeira gravação nossa, a gente vai bater um papo. A gente está juntos no ministério, na caminhada já há quase 3 décadas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a gente, de onde a gente vem e entrar nesse assunto de família. E eu quero te dar as boas-vindas, pedir que você se inscreva no canal da Monte Calvário, ative o sininho e compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir acerca de um matrimônio bem-aventurado. Amém? Wândia, seja bem-vinda. Amém, muito obrigada. É bom ter você aqui para a gente bater esse papo. A gente está nessa jornada desde outubro de 1999. Exatamente. E estamos casados esse tempo todo. E a gente tem, pela graça de Deus, meio que caído de paraquedas no ministério muito rápido, talvez 1 ano e meio ou 2 depois que a gente casou. E eu queria abordar um pouquinho com você essa jornada, que agora já somos não só pais, somos avós também, não é? E estamos vivendo esse tempo. E a gente, pela graça de Deus, conseguiu estabelecer, fundar igrejas juntos no interior de São Paulo, passamos pelo Rio de Janeiro e hoje a gente está aqui. Então eu queria começar a bater nesse papo com você, falando sobre, hoje, olhando para trás, qual é a sua perspectiva sobre casar e de repente descobrir que você casou com um marido em potencial, um projeto de pastor, um projeto de marido, e o que isso causou em você ao longo dos anos, o que Deus extraiu de você ou tem extraído ao longo dessa jornada? Bom, primeiramente, se eu soubesse, naquela época, em 1999, que a nossa história não começa em 1999, né? Mas, hoje pensando, foi bem desafiador. Foi bem difícil entender esse processo de pastorado, de igreja, cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar de marido, cuidar de família. Mas eu acho que durante esses 26 anos que nós estamos juntos e mais de 20 anos de pastorado, a gente tem tido uma experiência, eu tenho tido uma experiência muito boa. Deus tem me tratado e cuidado de mim e eu percebi que eu estava junto na jornada, eu não estava separado da jornada, né? Então, para mim, para a Wândia, a jornada era um complemento da jornada do Enéas. Então, Deus vem me restaurando, vem me cuidando, mas Ele vem também me capacitando ao longo desses anos. E eu acho que a minha jornada tem sido incrível, desafiadora. Tem dias que a gente quer correr, sumir, desaparecer, mas tem dia que a gente vai lá e fala, não, volta que vai dar certo, volta que Deus está no negócio.
volta porque tem pessoas para cuidar, volta porque vai ficar tudo bem, porque Deus está com você no barco. Então, tem sido assim para mim. Sim. A gente está no ministério desde 2003, ou seja, Sim. são 23 anos hoje que a gente atua juntos. E a gente começou muito novinho. Eu tinha 24 anos, né, quase para 25, Sim. você 22. E a gente estava com uma criança novinha, Vitória, que Recém-nascida. nasceu em 2001. E ao longo desse tempo a gente tem apanhado, obviamente, porque enquanto a gente luta, é o que eu preguei domingo, o nosso maior desafio é o tornar-se. Então, enquanto a gente se tornava uma família, aprendia a ser pai e mãe, a gente também estava se tornando líderes no reino de Deus. E ninguém vê as dores por trás disso enquanto você tenta equilibrar tudo isso ao mesmo tempo. Sim. Então, hoje, na sua opinião, assim, a gente está falando de jornadas distintas. A sua jornada enquanto mulher, como esposa de pastor, a minha jornada enquanto pastor, a nossa jornada enquanto família. O que pesa mais? Na sua opinião, qual é o maior desafio que uma mulher enfrenta quando ela, talvez não falando só de uma recém-casada, mas de uma mulher que de repente descobre que está casada com um marido que vai ser pastor ou que acaba de se tornar pastor, ou que talvez já seja pastor ao longo da jornada? A gente sabe que nem toda esposa de pastor é uma líder de mulheres, nem toda esposa de pastor é pastora. A gente lida com esse debate hoje, existe pastora ou não pastora, mas não é o nosso foco aqui hoje. Mas querendo ou não, a esposa do pastor acaba se posicionando, ela acaba sendo vista como alguém que precisa ser uma referência. Mas quando você casa com um pastor, ou seu marido vira pastor, você não é essa referência, como ele também não é. Qual que seria o maior desafio na sua perspectiva para essa mulher que acaba de se tornar esposa de um pastor? Eu acho que o primeiro desafio é a falta de preparo. A falta de introduzir essa mulher dentro desse plano, dessa logística que vai começar. E o segundo desafio é essa mulher saber quem ela é, descobrir quem ela é. Ela além de ser a esposa do pastor, quem ela é? Para que ela foi chamada? Como você falou, nem toda mulher de pastor, nem toda esposa de pastor vai ser uma grande líder, ou vai ser uma líder. Talvez ela vai ser aquela esposa que vai estar lá só no apoio, e está tudo bem ela ser essa esposa. Mas ela precisa saber quem ela é. E aí ela não se encaixar dentro de um padrão que ela não foi chamada para ser. Então, hoje, o maior desafio dessa mulher que descobre que o futuro marido ou o marido tem um grande potencial de ser um líder, ela tem que se resguardar e entender quem ela é em Deus, quem ela é como pessoa, quais são os atributos que ela tem, quais são os talentos que ela tem, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer. Então, ela entender essa jornada com ela, né? Então, quem eu sou em Deus? Para que Deus me chamou? Então, é um grande desafio, porque nós, quando somos inseridas e não temos esse preparo antes, a gente começa a atirar para tudo quanto é lado. Então, a gente quer ser tudo, e a gente quer fazer tudo, e a gente quer entrar numa roupa que não nos cabe. Então, você está dizendo que o primeiro tijolinho aí seria a identidade. Identidade. Identidade é o principal para essa mulher. Para ela não ser Maria vai com as outras, e para ela não querer se moldar um padrão que não cabe nela. Eu não estou falando disso, que ela vai lutar contra o ministério do marido, mas não. É porque às vezes a igreja ou o ministério exige dessa mulher algo que ela não tem para dar. E algo que não foi criado com ela, e algo que não foi ensinado também. Então, assim, às vezes você não tem, mas quando você passa por um processo de ensino, de capacitação, você acaba descobrindo que você é capaz de fazer aquilo. Mas quando você é cobrada para ser quem você não é, você acaba se destruindo. Então, isso é muito ruim. E não é o plano de Deus, né? Eliminar uma pessoa por conta de um chamado que é de outra pessoa. Não, porque Deus chama, quando ele chama um homem, ele chama a família. Né? Então, e ele vai capacitar, né? Isso, ele vai capacitar a família, né? Então, quando isso se desconecta, isso a gente vê ao longo dos anos que mulheres não sustentam o ministério, não sustentam o ministério do marido em relação ao apoio, a estar ali como uma apoiadora idônea, porque ela é cobrada diariamente para ser quem ela não é, para ser quem ela não foi chamada para ser.
E esse ser chamado, meu esposo foi chamado para ser pastor, eu tenho que pregar, né? Eu ouço muito isso. Eu tenho que pregar como ele prega, eu tenho que aconselhar pessoas como ele aconselha. Não, você tem que ser apoio. O apoio é para ele, é no ministério dele. Mas, se você acha que você pode aconselhar junto, se você pode estar à frente de alguma liderança na igreja, faça isso. Mas vai atrás de se capacitar, de estudar, de se aprimorar, estude, procure saber o que você pode agregar dentro da sua igreja. Né? Então, eu conheço esposas de pastores que elas são líderes do Sunshine. Do Sunshine não que é a nossa igreja, né? Mas são líderes das crianças, do EBD das crianças. E está tudo bem, ela não precisa estar em cima do púlpito, mas ela está dentro de uma sala infantil, onde quase ninguém quer estar, e dando aula para as crianças. Então, é o chamado dela. E não significa que ela não está apoiando o ministério do marido. Porque esse apoiar não é só estar sentada lá na frente com ele, ou estar em cima do púlpito com ele. É estar mais por trás do que na frente. Sim. Mas é uma jornada dupla. Hein? Você tem um casal, uma família que tem uma responsabilidade para consigo enquanto família, a manutenção de um casamento, a criação de filhos, e você tem uma jornada individual, que é esse pastor que vai obedecer a Deus no chamado, enquanto traz a sua esposa para perto de si, e você tem uma esposa que é casada com um homem pastor e que precisa estar ao lado, ajudar e apoiar o ministério dele. Falando de forma bem pessoal, qual seria para você, qual seria o comportamento ideal desse marido para entender essa jornada dessa mulher, esse tempo dela? Porque às vezes ele já está correndo e voando e ele tem que entender que às vezes ele vai ter que parar e esperar, ou às vezes ele pode ser a pessoa chamada como pastor, mas ela tem uma visão de pessoas, de inteligência emocional, alguns elementos que ele não tem. Então, o que você acha que como esposa de pastor é necessário que o marido tenha para entender esse processo da mulher ao lado dele, no ministério ou não? Essa jornada para o pastor, ela é uma jornada difícil, porque ele está lidando com a sua própria esposa, né? Então ele tem que trazer para o mundo dele essa mulher que casou com um cara, que casou com esse homem, com outros objetivos, para, por exemplo, criar uma família, para ter filhos, para viajarem, estar sempre juntos. E de repente tudo isso se desconecta um pouco. Então esse homem, ele tem que ter primeiramente paciência com essa esposa. E ele tem que entender que ela é a prioridade na vida dele. Se ele consegue colocar ela como prioridade, ele vai conseguir ajustar e entender todos os caminhos. A grande confusão que existe é que a prioridade é a igreja, e depois a mulher, depois vem os filhos. E aí a gente está vendo aí essa destruição que está acontecendo nos casamentos, porque a mulher tem que obedecer o homem. Não, a mulher tem que ser submissa, é diferente. Então, quando o homem traz essa mulher e ele entende que ele precisa priorizar ela emocionalmente, espiritualmente, ele tem que priorizar ela em tudo antes. Ele vai largar o ministério por causa disso? Não, não é isso que a gente está falando. Mas ele tem que priorizar e ele precisa entender. Então, se essa mulher precisa de mais tempo para entender, ele precisa dar esse mais tempo. Sem cobrança, sem exigir nada dela. Se ela precisa de capacitação, dê capacitação para ela. Vá atrás de cursos. Fala, amor, vamos ali fazer um curso comigo. Leva ela junto com você. Então, eu acho que é esse querer levar junto, sabe? E ser prioridade. Eu acho que Deus não chama um homem para um ministério para ele não priorizar mais a família. Seja a esposa, seja os filhos, e priorizar muito o ministério. É meu ministério, né? Tá. E aí tem o outro lance também, né? Que o ministério o nosso primeiro ministério é o de dentro de casa, né? Mas você tem um chamado, e aí, como que você faz? Sim. Esse equilíbrio é fundamental em entender a questão da prioridade, né? Porque há uma fome muito grande hoje para se tornarem grandes líderes, grandes pastores, estabelecer grandes ministérios, mega igrejas, mas a que custo, né? Então é muito importante que a gente fale sobre isso. É só uma pinceladinha, a gente está só iniciando, aquecendo as turbinas para o que vai acontecer aqui na Monte Calvário. Sim. E eu gostaria de, antes da gente terminar esse tópico e abordar uma outra questão,
é falar para você que a Avante tem um projeto muito especial chamado A Jornada da Esposa do Pastor, de Sim. Pastor. E a gente vai deixar aqui nesse vídeo, na descrição, um link para você poder acompanhar esse projeto, que é justamente a intenção de segurar na mão de mulheres que caíram de paraquedas no ministério muitas vezes, Uhum. são esposas de pastor, há uma demanda, uma expectativa muito grande sobre elas, e como ela disse aqui desde o começo, sem preparo, do nada elas se tornam essa mulher que tem que ser referência na igreja, em que todo mundo olha para ela, em que outras mulheres querem ver como ela pode ensiná-las ou guiá-las nos seus desafios ou casamentos. Então, vai ser muito importante para você que está nessa jornada, caiu de paraquedas, seu marido virou pastor e de repente você está precisando desse apoio, tá? Então, você pode acompanhar a jornada da esposa de pastor. Sim. Mas antes da gente terminar esse bate-papo de hoje, eu queria abordar um pouco a questão de casamento mesmo, matrimônio independentemente de ministério. Uhum. Como líderes em igreja, a gente tem vivido, tem visto o quanto a igreja tem sofrido por conta de lideranças que não cuidam de casa, que não cuidam do seu matrimônio, e a gente tem visto membros da igreja, a gente tem visto casais, um atrás do outro, passando por dificuldades no relacionamento. E eu não vou focar no todo aqui, mas eu vou fazer a minha entrevista com a minha esposa para a gente abordar e ouvir uma devolutiva feminina e depois, num outro programa, a gente fala sobre a devolutiva masculina. Então, eu vou conversar com a Wandy aqui dentro desse aspecto, para pontuar pelo menos uns 3 elementos que podem ser cruciais, que estejam gerando dificuldade na sustentação dos casamentos por conta do marido, tá? Então, você como esposa de pastor, como mulher que está sempre conversando com outras mulheres, você sabe quais são as principais reclamações, Uhum. onde dói nessa mulher sustentar um casamento, tentar ajudar um marido que às vezes não se ajuda, e que pode estar ferida, sem esperança. Como você pontuaria os 3 principais desafios que a mulher tem enfrentado com o seu marido crente? E a gente pode pincelar cada um Uhum. deles de forma objetiva. Sim. Antes de falar dos 3 objetivos, né, dos 3 tópicos, a Bíblia diz que o homem tem que amar a sua esposa e morrer por ela, como Cristo amou a A igreja. igreja. E nós temos visto um distorcido desse tópico. Homens que não amam mais suas esposas como Cristo ama a igreja e não morreria por elas como Cristo morreu pela igreja. Então, eu acho que um ponto fundamental é esse, que ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, seja dentro da palavra de Deus. As mulheres estão sofrendo com 3 coisas principais: a ausência de um homem dentro de casa. Então, aí entra a ausência emocional, uma ausência espiritual, porque ele passa a não ser mais o sacerdote do lar, e uma ausência física, muitas vezes uma ausência física. E nós temos mulheres que estão precisando de homens que sejam o provedor do lar. Eu sei que no nosso contexto, na nossa cultura e no momento que nós estamos vivendo financeiramente a nível mundial e vamos falar de nível Brasil, é difícil um homem sozinho ser o provedor do lar. A mulher tem essa necessidade de sair porque ela gosta de trabalhar fora ou porque existe essa necessidade que se junte as finanças, né, Rendas? as rendas, para que isso aconteça. Mas o homem está deixando muito a desejar nesse sentido de que o homem está muito egoísta. Quando eu percebo conversando com as mulheres, eu percebo em que a prioridade é sempre ele primeiro. Então, se as minhas coisas estão sendo feitas, as outras serão. E está muito invertido. Então, emocionalmente, homens ausentes, dentro de casa mais ausentes, homens que não estão provendo, e está a dificuldade de homens que não seguem mais a palavra de Deus como seguia antes, ou espiritualiza demais as coisas. Então,
é um risco quando você espiritualiza muito as coisas. Então, existe uma dificuldade em quando as mulheres falam, mas ele espiritualiza tudo. Ele briga comigo lendo a palavra de Deus. Isso não existe. Vamos quebrar esses 3 tópicos aí. Então, o primeiro tópico você falou que é um homem ausente, tá? E às vezes está em casa. Tá dentro de casa. Então, ele está em casa fisicamente, mas emocionalmente ele está desconectado. Talvez essa seria a resposta que eu teria que dar, mas eu queria ouvir a sua opinião. Uhum. Como é que esse homem consegue estar presente fisicamente e para onde ele vai quando ele está desconectado emocionalmente? E, 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 e por que que é tão importante e relevante esse homem estar presente emocionalmente na vida da esposa e dos filhos? Então, a mulher, ela é uma mulher, foi criada por Deus e ela é uma mulher sensitiva. Ela é uma mulher, todo mundo fala, né? A mulher é pelo ouvir, né? Então, a mulher, ela não quer um homem dentro de casa, ela não tem prazer nesse homem dentro de casa, se ele é uma pessoa que não dá atenção, não ouve, não conversa, está sempre cansado, está sempre no celular. Isso aqui é um malzinho que está no meio dos casais. E esse homem, ele não é presente na criação dos filhos, tudo ele joga para a mulher. Então essa mulher, ela acaba ficando com um fardo muito grande, por quê? A mulher dentro de casa já tem uma demanda muito alta, muito mais alta do que a do homem, principalmente se ela fica em casa e ele sai para trabalhar. Então ela já tem essa demanda muito alta. Ela passa o dia com essa criança, ela passa o dia com as crianças. E quando ela chega, o que ela precisa? Desse apoio. Ah, ele pode estar cansado, ele pode estar sobrecarregado por causa do trabalho, mas ali dentro é a parceria que ele tem com ela. Então, quando ele não se conecta e ele senta no sofá e está cansado e pega o celular e não se conecta com a sua família, ele está dizendo para essa mulher, ó, tudo é problema seu. Eu não vou resolver nada. A criação dos filhos, fazer a lição de casa com as crianças, dar atenção para as crianças. Porque é um trabalho árduo, é um trabalho difícil cuidar de criança. Ah, mas esse casal não tem filhos. Aí é um caso mais grave ainda. Por que que esse casal não está se conectando? Por que que esse homem, ao chegar em casa, não se conecta com essa esposa que está esperando por ele? Ou que eles estão chegando junto do trabalho? Por que que não tem? Então, é um caminho que pode ser várias coisas. Esse homem passou a não desejar mais essa mulher como esposa, ele está desconectado da casa, ele está com pensamento em outros lugares, a família virou um peso para ele, e é aí onde ele precisa procurar ajuda, porque ele precisa se reconectar com essa família, com a família que Deus deu para ele, seja com filhos ou sem filhos. Mas nessa questão aí, às vezes ele se resguarda pelo fato de ser um homem que trabalha, que conquista alguma coisa e que talvez ativo em Uhum, muitas coisas. Eu coloco pão aqui na mesa. Às vezes ele acha que isso é o suficiente e essa conexão não acontece uhum. só por conta disso, né? Não. O colocar o pão na mesa, eu vou falar uma coisa bem chata assim, mas é uma obrigação. Então, a mulher não quer, a mulher não está preocupada. A mulher está preocupada e não está preocupada. Para ela, esse homem que põe o pão na mesa e levanta e sai e deixa ela falando sozinha, é um desconhecido. Então, ela está casada com um homem que ela não conhece, que ela não tem intimidade com ele nesse sentido. Então, assim, é procurar ouvir essa mulher, porque a mulher tem essa necessidade de ser ouvida. E Deus criou a mulher dessa forma, gente. A mulher tem. Tem mulheres que não têm necessidade de ser ouvida? Tem. Maioria. A mulher tem necessidade de ser ouvida, a mulher tem necessidade de ser cuidada, a mulher tem necessidade de receber a atenção do marido quando ela está falando com ele e ele não está no celular, e ele não está assistindo o jogo, ou manda ela ficar quieta, porque o jogo está acontecendo. Para o jogo. A sua esposa, a necessidade dela é real. E é uma necessidade que é fisiológica para a mulher, de ser ouvida. Existe um algo no cérebro da mulher que é ativado quando ela senta na frente de um homem para falar com ele, do seu esposo, do seu namorado, né, do seu noivo, e ele se conecta no olhar com ela, ativa nela uma sensação de estou sendo ouvida, estou sendo entendida e vou ser protegida.
Você cuidada. Esse homem que senta e ouve, esse homem que senta e cuida emocionalmente da sua esposa, é um homem que se conecta com ela e não precisa de muito para ela fazer ou entender que ele é o cara que cuida. Então, assim, quando você não cuida emocionalmente da sua esposa, você está sinalizando para ela que ela não é importante e segundo, que ela não tem que contar com você. Isso é um problema grave, né? É um problema muito sério. Especialmente hoje dentro da igreja, porque a gente tem famílias que o importante é ir para a igreja junto, você faz Uhum, comida para mim, a gente resolve tudo no sexo uhum. e já era. É. E um casamento tá rolando. E qual que é a diferença desse casamento para um casamento fora da igreja? Mundano. Sim, Mundano. sim, sim. Legal, obrigado pelo seu feedback. Número 2, a gente falou do homem que está ausente. A segunda questão? Eita, e agora? Você esqueceu a segunda questão? Sumiu da minha cabeça. A gente falou tanto dessa questão do homem que está desconectado, Provedor. a gente tem um homem que não é o provedor. Não é o provedor. Então, pode falar. O homem que não é o provedor. E aí a gente tem uma grande dificuldade porque a gente não sabe a criação desse homem. A gente não sabe como ele foi criado pelos pais, como ele foi criado financeiramente, que contexto ele viveu. Então, esse homem que geralmente não gosta muito de ser o provedor, ele foi criado num contexto em que a mãe resolvia todas as coisas. E isso daí é uma batalha, porque esse homem vai precisar de muita ajuda para desconectar que ele precisa ser o cara que traz a provisão para dentro de casa. E claro que ele vai juntar a renda dele com a renda da esposa, sim, mas essa esposa precisa saber que, se caso ela precise tirar uma licença maternidade, se ela ficar doente e precisar parar de trabalhar, esse cara vai segurar as broncas. Sim. Mas a gente tem visto essa dificuldade no meio, principalmente, e eu tenho me admirado porque a gente fala de uma geração que está um pouco desconectada de valores, mas eu tenho visto homens velhos, homens grandes, vamos dizer assim, que ele não quer prover. Ele não quer ser o cara que traz o alimento para dentro de casa. E isso tem criado muitos conflitos, porque a gente tem visto mulheres se matando de trabalhar diariamente. Chega em casa, cuida do filho, cuida dos filhos, cuida da casa, faz comida para esse homem que não consegue ficar um mês no emprego, ou está sempre trabalhando de bico, ou ele nunca tem dinheiro para nada, e essa mulher, ela está extremamente sobrecarregada, e eu acho que é isso que é o que está matando os casamentos, essa sobrecarga na vida das mulheres. E muitas delas não têm força para sair dessa vida, dessa jornada. Por quê? Porque ela tem que cuidar. Ela acaba virando a mãe do cara, ela acaba virando a chefe de família, esse homem não consegue prosperar na vida, ela também não prospera, porque o que ela ganha não tem prosperidade no que ela ganha. Então, esse homem precisa rever, ele precisa sair de casa, ele precisa ir trabalhar. Eu gostaria de pontuar com você, esses dias eu conversava com algumas pessoas sobre esse fator que muitas vezes você tem uma mulher que se posiciona para se tornar uma profissional melhor, se estuda, e de repente a gente encontra alguns homens que nessa busca ele fica um pouco para trás. Então, você vai me dar a sua opinião sobre isso. Eu acho que uma mulher que sabe que o marido está com ela e por ela, para ela não é um problema em determinado momento, ou até durante a jornada, por conta da qualificação dela, ganhar mais que o marido. Uhum. Mas existe um número de homens que que não querem se posicionar, vê a esposa avançando, progredindo. Isso, em dado momento, vai se tornar um conflito no casamento, porque talvez ele se conforma onde ele está, não Uhum. é? E se acontece dele, de repente, ficar desempregado, piora, porque o que ele tinha antes já não conseguia estar no mesmo patamar. E eu entendo que tem uma mulher que vai ser super bem-sucedida Uhum. e o marido talvez vai continuar na mesma coisa, na mesma carreira, pode acontecer. Uhum. Desde que eles estejam juntos, alinhados, eu não vejo problema. Você pode falar um pouco sobre essa questão desse homem que
que escolhe ficar confortável enquanto a mulher está correndo para crescer e se tornar uma mulher bem-sucedida? Sim, ele precisa descobrir por que que ele gosta de ficar confortável. Por que que ele não tem essa garra de estudar, de se aprimorar no seu trabalho, de buscar melhorias, até para a vida pessoal, para ele como homem, não para provar nada para ninguém, mas para e não para ser só o provedor, né? Mas para se realizar como profissional de alguma área, por exemplo. Então, esse homem precisa descobrir o que foi que bloqueou ele. Onde ele está sendo bloqueado? Por que que ele não consegue, sabe, seguir e ir para frente? Por que que ele não consegue estudar e terminar os estudos? Por que que ele não para em emprego nenhum? Por que que ele não consegue alavancar a carreira dele? Por que que a esposa não consegue trazer esse homem também? Porque aí existe esse outro lado de mulheres que massacram homens. Ele não consegue nada, ele não vale nada, ele não vai para lugar nenhum, ele é um imprestável. Por que que essa mulher também, intelectual, essa mulher aí cheia de faculdades, né? Essa mulher que venceu na vida, por que que ela não consegue trazer esse homem? Por que que ela não está conseguindo fazer com que ele, sabe, crie essa dinâmica de querer estudar, de correr atrás, de trabalhar, de tal? Então, eu já vi isso em casamentos que a mulher bem-sucedida e o cara lá embaixo. Pô, a mulher com pós-graduação e o cara nem tinha terminado ainda o ensino médio. E se apaixonaram e foram viver felizes para sempre? Não. Ela estava sempre jogando na cara dele que ele não ia dar em nada, que ele nunca tinha terminado o ensino médio, e isso foi colocando esse homem para baixo. Esse homem foi ficando com uma autoestima extremamente distorcida. Porque ela é tudo e eu não sou nada. Então, se esse cara já ouvia quando criança que ele não era nada, aí ele casa com uma mulher que continua falando que ele não é nada, ele nunca vai ser nada. Essa esposa precisa mudar essa rota, ela precisa mudar esse olhar e começar a falar para ele: vamos mudar juntos, vamos crescer juntos. Tá, vamos trabalhar para que você estude, tire seu diploma, que você faça uma faculdade. Ah, o cara é um autodidata também, não quer estudar, não quer nada, mas ele consegue ser empreendedor em algum negócio. Vamos ajudar, vamos fazer. Hoje existe vários lugares que dão cursos gratuito para as pessoas que querem ser empreendedores. Então, por que que essa mulher, talvez ela não está também sendo essa mulher que, você nunca vai dar em nada, bem que a sua mãe falava. Uhum. Você entendeu? Então, coloca esse homem para baixo. Agora, se ela faz o caminho e ela incentiva, ela motiva, ela está sempre falando uma palavra: não, amor, você consegue, você vai, e esse homem não vai, aí é um problema que ele tem que procurar saber o que é que travou ele, onde ele foi travado que ele não está conseguindo alavancar. Ele precisa ter torcida em casa, né? Torcida A em torcida casa. tem que ser em casa. A admiração parte dessa mulher. E Sim. o homem, diferente da mulher, que a mulher precisa de ser ouvida, o homem tem a necessidade de ser admirado. A afirmação. É afirmação. O homem não quer ser ouvido, ele quer ser admirado. Então, se ele lavou a louça hoje, e você falar para ele: amor, muito obrigado por lavar a louça, por mais que seja uma obrigação dele também, dentro da casa, e você falou: muito obrigado, amor, por lavar a louça, isso motiva ele a lavar a louça. Uhum. Motiva ele a limpar o quintal, motiva ele a parar a grama, motiva ele a sair para procurar um emprego, você entende? Porque o homem em si tem essa necessidade de ser motivado e ser afirmado. A gente estava precisando mesmo dessa louça lavada hoje, amor, muito obrigado. Então ele se sente o quê? Útil. Sim. Um homem que se sente inútil, ele vai progredir? Não Trava, vai. né? Ele trava. A gente tem muito assunto, né? Se for entrar em cada um deles. Tem muito A assunto. gente tinha mais um para falar, só que eu acho que ele pode encaminhar por dois, porque o último eu acho que é muito relevante nesse momento. Mas nesse a gente falou sobre essa questão da espiritualidade, do homem que é muito espiritual. Tudo é espiritual, Tudo não é é? espiritual. E talvez eu possa Acho que pontuar. entra na religiosidade, né? Sim. E às vezes essa religiosidade pode se tornar uma fuga também, não é? Porque a gente já lidou com casais em que a gente tinha uma realidade como essa, de um extremamente espiritual e outro extremamente prático, ou vice-versa. Então, é necessário achar esse ponto de equilíbrio, porque às vezes não é ser espiritual, não é o quanto você é espiritual, é o quanto depois que você ora sobre Deus vai prover, se você vai atrás do emprego, se Sim. você vai fechar um negócio, se você vai
fazer aquilo que está no seu controle. Eu costumo dizer que eu não posso fazer o que está fora do meu controle. Mas o que está fora do meu controle não está fora do controle de Deus. Mas o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso controlar? Então, como é essa questão para a mulher? Porque mulher é mais prática, mulher resolve, né? E o homem, às vezes, ele espera mais, e quando ele é espiritual é pior, porque ele é totalmente dependente do milagre. Sim. Como é que uma mulher precisa, o que que uma mulher precisa para vencer isso com um marido que é extremamente espiritual enquanto ela é prática? E eu sei que não existe pecado em ser espiritual, mas quando você abandona aquilo que você pode fazer numa expectativa espiritual de um milagre, aí você começa a ser negligente. Essa mulher tem que ter muito jogo de cintura e muita sabedoria para lidar com esse homem que espiritualiza tudo. E ela tem que ser realista com ele. Ela não pode entrar na mesma onda dele. Porque senão vira uma bagunça. Os dois muito espirituais. Enquanto. Ou então os dois muito racionais. Tudo que é muito é ruim. Então, essa mulher, ela não pode se conformar com esse homem que é totalmente espiritual. Ele tem uma causa. Você falou que é uma fuga. Eles usam isso como muleta para não fazer o que tem que ser feito, para não reagir. Então, isso para a mulher tipo assim, é um fim de casamento. Quando você está discutindo com uma pessoa, por exemplo, e a pessoa usa a Bíblia para falar que você está errada. Irmão, você não tem que usar a palavra de Deus, versículos bíblicos para dizer que aquela mulher está errada numa discussão que é real, numa discussão de dentro de casa, numa discussão tipo, você não pôs o lixo para fora de novo. Você entende? Aí você vai usar a Bíblia para falar que aquela mulher é rixosa. Não, ela tá te mostrando, meu amigo, se deixar o lixo dentro de casa, vai apodrecer a casa. Põe o lixo para fora, sabe? Abaixa a tampa do vaso. Aí ele vem com a Bíblia, dizendo que porque é melhor morar numa casa com uma goteira do que com uma mulher rixosa. Essa mulher está sendo sua mãe, aí a gente volta lá, mulheres que estão sendo mãe desse cara. De falar para ele, tira a meia da escada, tira o tênis do meio da sala. Então, assim, esse homem que usa a espiritualidade, ele é um homem que está fugindo da realidade. E isso é, psicologicamente falando, psiquicamente falando, é difícil. Porque é um homem que tem uma fuga e ele usa a religião para fugir da sua realidade, da sua responsabilidade. Então, você vai ver, eu não sei se você já viu por aí, homens pregando a palavra de Deus em meia praça, homens assim, totalmente desgovernados, falando, não fala coisa com coisa. Por quê? Ele usa a espiritualidade para encobrir drogas, para encobrir sexualidade, para encobrir falta de caráter, para encobrir. Ele bate na esposa, mas ele está com a Bíblia debaixo do braço, então. É uma máscara. É uma máscara. E isso, o que ele está fazendo? Ele está destruindo essa mulher emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Essa mulher, ela se torna uma mulher dentro da igreja incrédula. Ela não acredita que Deus vai mudar mais ele. Por quê? Porque eles têm orado. Eles oram junto, eles leem a Bíblia junto, vão para a igreja junto. Ele fala da Bíblia o tempo todo, ele fala da palavra o tempo todo, mas ele não muda no caráter, ele não muda em coisas básicas. Então essa mulher, ela passa a não acreditar que Deus vai mudar esse cara e que Deus vai mudar a situação dela. Só que quando ela cai em si e percebe que não, ele tá errado usando a espiritualidade contra coisas corriqueiras de dentro de casa, ou até em assuntos sérios que nós, como marido e mulher, precisamos resolver, essa mulher, ela perde a crença em Deus, ela perde a crença nesse homem, e esse homem, ela vive uma vida empurrando com a barriga. Sim. Vamos aproveitar algo que você mencionou aí para a gente ir para o último tópico. Eu estou aqui com Efésios 5 aberto, em que a Bíblia diz: maridos, amai as vossas mulheres, né? E a gente não vê um Cristo que ama a igreja batendo na igreja. Então, a gente vai fechar esse nosso papo aqui com o assunto violência. Violência psicológica, né? Abuso psicológico, violência física, que, infelizmente, quando a gente vê situações como essa, e a alta do feminicídio, são coisas que nos chateiam, e aí a gente descobre que um feminicídio aconteceu e o cara era pastor, e o cara estava na igreja.
E existe um grupo de pessoas que se opõem, obviamente, à igreja, gente que não gosta do cristianismo, gente que de outras religiões, ou gente sem religião, não tem problema. A questão aqui não é isso. Que se utilizam, obviamente, do que acontece na igreja, muitas vezes, para dizer, olha aí, tinha que ser, não é crente, Uhum, coloca todo mundo no mesmo saco, né, todo mundo é a mesma coisa, e não, essa não é a realidade, não é? Mas a gente tem visto uma crescente de violência na igreja. uhum, E eu acredito que seja por conta dessa questão da superespiritualização, de você demonstrar uma coisa que na verdade você não é. uhum, E talvez a raiz disso seja a origem, a gente vem de um ambiente, de uma família em que a gente não foi preparado. E eu e você, a gente tem falado muito sobre isso, falamos uhum, isso para nossa filha quando ela foi casar, da importância de você não cair num casamento repentinamente, uhum, sem se entender, sem se conhecer e sem conhecer o outro adequadamente. uhum, Não quer dizer que o tempo que você conhecer a pessoa, você vai adivinhar que lá na frente ele pode dar um murro. Não estou dizendo isso. Mas existem sinais. Você tem sinais antes uhum, do casamento de que esse homem pode ser agressivo e violento, e ele vai demonstrar isso com palavras em primeiro lugar. uhum, Então, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem, tanto para a mulher solteira, que ainda não identificou esse homem e talvez ela esteja até desesperada, porque ela disse que está ficando para titia, e de repente o que chegar leva. uhum. E para essa mulher casada, que pode estar lidando com homens que têm cara de crente, jeito de crente, papo de crente, roupa de crente, conhece a Bíblia, Uhum, mas ele não tem uma prática de imitar Jesus, que ama a igreja de fato, e que ele tem que amar a sua esposa, e quem ama não violenta. sim. Ele usa a Bíblia para ferir a pessoa Sim. e não para curar a pessoa. E então, o que adianta eu falar um versículo bíblico para você diante de uma briga, de uma discussão, se esse versículo não tem o poder de curar a minha vida? Uhum. Então, eu tenho um antídoto, eu te dou o antídoto, mas ele não me Não cura. funciona em mim. Ele não funciona em mim, ele tem que funcionar em você, em mim não. Então, assim, primeiro para as mulheres solteiras, queridas, procurem ajuda, vão cuidar das suas emoções. Homem, é maravilhoso ter um homem de Deus, um homem que, né, que quer estar com você e cuidar de você, mas olhe para suas emoções. Por que que essas mulheres estão caindo nesse laço de terem homens violentos e continuam com esses homens violentos, esses namorados violentos? Porque emocionalmente ela teve um pai presente, mas ausente dentro de casa. Ela teve uma mãe narcisista, ou ela teve uma mãe também presente, mas ausente nas questões emocionais das suas filhas ou dos seus filhos. Então, tudo vai nos empurrando para o futuro numa ausência que tivemos quando criança. Então, o quanto antes você ir procurar se identificar quais são os meus limites, até onde eu aguento, isso aqui eu suporto, isso daqui eu não suporto. Isso daqui eu carrego, isso daqui eu não carrego. Então, as mulheres hoje, nós temos muitas informações. Vocês têm a informação na palma da mão. Tá toda hora o povo falando por aí de autoconhecimento, de vai tratar suas emoções, então vá procurar ajuda. Se você percebe que emocionalmente você é carente e você precisa de um homem para se sentir feliz, para se sentir bem, para se sentir amada, desejada, você tem um problema. Se o fato de você ser você não é suficiente, eu tenho que ter alguém para me sentir feliz, para me sentir amada, para me sentir desejada. Nossa, eu só me sinto bem quando estou ao lado dele. Tem alguma coisa errada. Você é uma adolescente, principalmente. Você não precisa procurar em um namorado carências que o seu pai não supriu como pai. Esse seu namorado não é seu pai, ele é um namorado. Ele vai se tornar um marido, um futuro marido. Então, questões que mal resolvidas geram nessas meninas essa ânsia, esse anseio de querer ter alguém para suprir dores recalcadas, dores guardadas dentro dela. E aí é o que você falou. Primeiro que aparece, a moça tá lá, nunca namorou, nunca beijou, nunca se relacionou com ninguém,
tá com 40 anos, 45, 50, vou ficar pra titia. Fique pra titia, que se for para ter um trem do teu lado que não vai te ajudar, fique pra titia. Por que que nós não amamos a nossa companhia? Por que que as mulheres não amam estar só? Não amam a solitude? Por que que tem que ser dependente emocional de alguém? E isso, quando a mulher casa, vira um agravante, porque ela casa com um homem que ela aceita qualquer coisa. Por quê? Porque para sustentar esse casamento, ela se submete a maus tratos físicos, psicológicos. Ela quer esse casamento, porque como ela não teve lá na infância, ou até mesmo teve, mas por causa de algum motivo, ela quer provar que ela pode ter uma família, porque esse cara, ele vai vir com a promessa de que vamos construir uma família, vamos construir aquilo que a gente não teve. Você vem de uma família ruim, eu venho de uma família ruim, então nós vamos criar a nossa família perfeita. Só que esse homem, ele não sustenta por muito tempo esse discurso. E aí onde começam os maus tratos. E aí, para subjugar ela, ele fala: você quer voltar para casa da sua mãe? Você quer voltar a viver a vida que você tinha? Porque sem mim, você não é nada. Você é hoje porque eu estou na sua vida. Ele começa a aprisionar essa mulher dentro de uma gaiola, onde a porta da gaiola está aberta. Ela pode sair a qualquer momento. Mas porque ele subjuga ela o tempo todo, ela fala: é verdade. A minha mãe era narcisista, a minha mãe me batia muito, meu pai me batia. Ele me bate de vez em quando só quando ele está alterado, só quando eu não faço a comida do jeito que ele quer, é só de vez em quando, você Ela ainda entende? assume a culpa, né? É É a responsabilidade dela. porque ele joga a culpa em cima dela. Sim. Porque ele fala: você é culpada, eu te bati, mas a culpa foi sua. Eu gritei com você, mas a culpa foi sua. Eu fiz tal coisa com você, ele sempre vai jogar que a culpa é da mulher. Existe também as mulheres que também têm esse desvio de que gosta de bater em homens. Então, por que você gosta de bater em homens? Então, é o mesmo caso dos homens. Tem que procurar saber por que que vai atrás. Por que que tem um homem para bater nele? Por que você gosta de bater? Você entendeu? Você tem um desvio de caráter, você tem um problema emocional, você tem um problema psicológico que você precisa ser tratado. Então, o meu conselho hoje, meninas, Seu conselho deve ser: vai se tratar agora. agora, eu deveria ter trazido a minha caneca, porque eu falo: vai se tratar agora. Meninas, adolescentes, vocês não precisam de homens para ser feliz. Não precisa. Ah, casei com um cara e ele é narcisista, ele é um cara controlador, ele é um cara que me bate, que me maltrata. Chame a polícia. Vai atrás de ajuda. Tem canais, tem na internet, tem lugares que você liga. Tem a Lei Maria da Penha, liga lá 180. Se for no ato, 190 e liga. Estou apanhando, não permita. Você não precisa ficar debaixo desse jugo maldito que o diabo e a sociedade está aí jogando, falando que a mulher é nada. A mulher é que gera vida. Como que a mulher é nada? A mulher gera vida. Você nasceu de uma mulher. Você gera vida. Então, procure ajuda. Meninas, procurem ajuda a tratar suas emoções. Mulheres que já casaram com esses homens vão procurar se descobrir, vão procurar saber quem você é e procure ajuda. Divulgue, fale. Mulheres de dentro de igreja, não importa se ele é pastor, se ele é bispo, se ele é elder, se ele é presbítero, se ele é diácono, se ele é o cara que tem o dízimo maior na igreja, não interessa. Chame a polícia, chame o seu pastor e sustente. Porque, infelizmente, na estatística, quando uma mulher vai na delegacia e faz um BO contra o seu marido, que ele tem um cargo dentro da igreja, 2, 3 dias depois, ela volta lá na delegacia com o seu pastor para tirar a queixa do diácono que tirar a queixa porque ele tem um dízimo alto. Nós precisamos dar um basta nisso. Exato. Dê um basta nisso. Tenha coragem, porque Deus não te chamou para ser subjugada e Deus não te chamou para viver presa emocionalmente e nem fisicamente.
Você quer pregar agora? Não, quero não. É isso, gente. A gente está terminando um primeiro episódio que brotou. A gente decidiu hoje bater esse papo aqui, muito importante e relevante, especialmente porque nós temos um posicionamento. A gente é um casal que se ama e se respeita, Sim. e sob a nossa liderança, alguns comportamentos não são aceitos, e a gente vai sempre apoiar as pessoas que estiverem em condição de estarem sofrendo, subjugadas por esse tipo de movimento, ação, que a gente também chama de espírito. Uhum. Mas antes da gente terminar, eu quero lembrar você para seguir aqui o canal da Monte Calvário, para se inscrever. A Monte Calvário está se posicionando para coisas extraordinárias do Reino de Deus, para impacto na comunidade aqui da Zona Leste de São Paulo e um impacto global. Estou só te avisando. E a gente precisa contar com você. Para a gente terminar, Vande, fala um pouco desse livro que está com você aí, o livro Restauradas, que nasceu da sua conferência Restauradas do ano passado. Conta para a gente um pouco, para a gente poder deixar o link para o pessoal também. Tá bom. O livro Restauradas, ele nasceu da nossa conferência Restauradas no ano passado, em dezembro do ano passado, e eu convidei 30 mulheres para escrever junto comigo este livro, e tem sido maravilhoso. Esses dias, no domingo, na igreja, um irmão me barrou e falou: missionária, a minha namorada deu de presente para uma mulher lá o livro, e a mulher está sendo restaurada realmente. Então, aqui nós temos alguns tópicos: restauradas no ânimo, na coragem, na intimidade com Deus, restauradas na mão do oleiro, restaurada na autoimagem, restauradas através da palavra de Deus, restauradas da rejeição, nas finanças, no silêncio, né, com Deus, restauradas pelo amor do Pai, sendo restauradas e vigilantes, restauradas das feridas da infância e muito mais. Então, você pode adquirir o seu livro aí no site da nossa editora Up Books. A gente vai deixar o link aqui para você. E vai ser um tempo de restauração na sua vida. Nós temos ouvido muitos testemunhos de pessoas, mulheres falando que precisava deste livro. Então, aqui é o Restauradas, histórias de fé, cura e de recomeços. É isso. A Cogic Monte Calvário fica na rua Ernesto Manograço, número 207, em São Mateus, Zona Leste de São Paulo. E nós esperamos você. As nossas reuniões acontecem às quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 10 da manhã. E, além disso, uma vez por mês, a gente tem o Connect Family, que é a nossa reunião com maridos, esposas e filhos, trabalhando para reconstruir, restaurar famílias e até mesmo trabalhar de forma que haja uma prevenção, né? Algumas pessoas vieram dar a desculpa para o pastor: eu não posso vir, mas está tudo bem lá em casa. A questão não é se está bem agora, você tem que ser preventivo na sua atitude para proteger a sua casa, o seu lar e assim por diante. Então, um grande abraço para você, do Bispo Ernesto Francisco, da missionária Vande Pires e da Cogic Monte Calvário. Até a próxima. Monte Cast, Monte Cast. Monte Cast, Monte Cast. Monte Cast, Monte Cast.